Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar as leis de Newton que tem no material de vocês, ok? Então, prestem atenção, vamos desenvolver aqui, verificar os exemplos para que vocês possam desenvolver as atividades. Vamos lá. Isaac Newton foi um dos maiores gênios da humanidade. Ele organizou toda a ciência mecânica apoiado em 3 leis que passaram para a história da física, como as leis de movimento de Newton. Então, as 3 leis de Newton, elas estudam, primeiro, o comportamento de um corpo livre da ação de forças. Segundo, o comportamento de um corpo ao receber a ação de uma força. E a terceira lei é como os corpos trocam forças entre si. Neste bimestre, nós iremos estudar a primeira e a segunda lei de Newton. Bem, objetivos da dinâmica. Dinâmica é a parte da física que investiga os fatores que podem produzir ou modificar os movimentos dos corpos. Enquanto a cinemática apenas descreve o movimento por meio de equações matemáticas, a dinâmica procura descobrir as leis da natureza que explicam estes movimentos. Nós estávamos estudando, no caso, cinemática, que são os cálculos através de equações matemáticas. Nós vamos verificar agora essa parte das leis de Newton. Conceito de força. Na dinâmica, entendemos força como sendo o agente físico que produz aceleração, isto é, a causa que tem como efeito a mudança de velocidade dos corpos. Qualquer alteração de velocidade, seja em módulo, seja em direção, implica a presença de uma força. Aqui nós temos 2 exemplos. Uma força aplicada é uma ação exercida sobre um corpo, a fim de alterar sua velocidade e não permanece no corpo quando a ação é térmica. E a consequência de se puxar ou empurrar não é a velocidade, mas sim a alteração da velocidade. Ok? Continuando. Inércia, que tem a ver agora com a primeira lei de Newton que vocês irão estudar. A inércia é uma propriedade característica da matéria, isto é, uma propriedade comum a todos os corpos. Todos os corpos são constituídos de matéria, logo, todos os corpos gozam da propriedade chamada inércia. A inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial. Se o corpo estiver inicialmente em repouso, ele tem uma tendência natural de permanecer em repouso. Para alterar o seu estado de repouso, é preciso a intervenção de uma força. Se o corpo estiver em movimento, ele tem uma tendência natural, espontânea, de permanecer em movimento, conservando o módulo, a direção, o sentido de sua velocidade, isto é, tem tendência de continuar em movimento retilíneo e uniforme. Nós estudamos movimento retilíneo e uniforme nas questões anteriores. Para alterar o seu estado de movimento retilíneo e uniforme, é preciso a intervenção de uma força. Então, um exemplo, quando um cavalo em pleno galope para bruscamente, o cavaleiro é projetado para fora da sela, por inércia de movimento, ok? Porque no caso, está dizendo aqui, inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial, tá? Então, por conta da inércia, nós somos projetados para fora, né, da sela. Outro exemplo, quando um ônibus está em repouso e arranca bruscamente, os passageiros que estavam em pé, sem se segurar, são projetados para trás, por inércia de repouso. Se o ônibus estiver em um plano horizontal com velocidade constante, que é o movimento retilíneo uniforme, não há tendência de os passageiros serem jogados para frente ou para trás. Porém, em uma freada repentina, os passageiros são projetados para frente por inércia de movimento, ok? No caso, nós temos a inércia de repouso e a inércia de movimento, tá? Essa inércia de movimento é a mesma situação do cavalo.
Inércia é a tendência de os corpos continuarem movimentando-se com a velocidade que lhes foi imprimida ou de continuar em repouso se estiverem inicialmente em repouso. Mais um exemplo. Quando um carro faz uma curva e a sua porta se abre, um passageiro nela encostado é jogado para fora do carro, por inércia de movimento, insistindo em manter a direção de sua velocidade vetorial. A propriedade chamada inércia de um corpo é medida quantitativamente por meio da massa desse corpo, que é por isso denominada massa inercial. A massa de um corpo é a medida de sua inércia, que é o que nós vamos estar estudando agora na primeira lei de Newton. Então tá aqui, a primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se abaixo, como todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre esse corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Exemplo, ao pisar no acelerador do carro, o motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia. Assim, o corpo, ao alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande, requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. Ok? Bem, a primeira lei de Newton é pouco intuitiva. Aqui nós temos um exemplo. Ao rolarmos uma bola no chão, tá? Ela pode, no caso, ela para diante de nossos olhos. Então, rolamos uma bola no chão, ela para diante de nossos olhos. Jamais esperaríamos que ela rolasse eternamente. No caso descrito, porém, a bola está sujeita a uma força resultante que não é nula. Há uma força de atrito entre a bola e a superfície do chão, desacelerando o objeto continuamente. Então, você lança a bola no chão, ela vai rolar. Logicamente, em determinado momento, ela vai parar, ok? No caso, nós temos aí uma força de atrito entre a bola e a superfície do chão, que acaba desacelerando este objeto até o momento que ela para, ok? Então, o corpo ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Isso aqui, no caso, refere-se à primeira lei de Newton, ok? Vamos lá. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças ou como princípio fundamental da dinâmica, tá? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Essa lei é apresentada nesta equação, que nós temos aqui, no caso, a aceleração produzida por um corpo, tá? No caso, nós temos o módulo da força aplicada sobre ele, certo? E nós temos a massa, que será, no caso, a situação descrita aqui, que pode ser em quilogramas, tá? Então, se ele der, digamos assim, algumas medidas, vocês vão ter que converter, fazer a conversão. Então, o módulo da aceleração está em metros por segundo ao quadrado. O módulo da força pode estar em newtons
certo? E a massa pode estar em quilograma. As forças são grandezas vetoriais, portanto, são descritas com uma seta apontada sempre para a direita, acima de seu símbolo, como a gente comentou nos vetores. Essa seta não indica o módulo ou a direção da grandeza vetorial, indica somente que elas são vetoriais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Então, meus amores, só para reforçar, a segunda lei de Newton é uma relação direta entre força e aceleração. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui, se a gente realizar, já que nós temos grandezas, se a gente realizar uma regra de 3, já que está dizendo que é diretamente proporcional ao módulo da força, aplicada sobre ele inversamente proporcional à sua massa, a gente realiza a regra de 3 e a gente isola a incógnita F. Então, vai ficar F é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa situação nós vamos estar utilizando, essa equação nós vamos estar utilizando para desenvolver algumas questões envolvendo força e aceleração. Bem, nós temos aqui, ó, o que eu comentei, a força resultante é igual a massa vezes aceleração, que é a relação direta, certo? Entre força e aceleração, é a lei fundamental, tá? Relacionada à segunda lei de Newton, tá? A aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa, tá? Além disso, o princípio da superposição pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo aí, onde nós trabalhamos um pouquinho com vetores, tá? Então, vamos reforçar aí. A primeira lei de Newton, certo? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, tá? Como eu comentei com vocês anteriormente. E a segunda lei de Newton, no caso, é a relação direta entre força, né? No caso aqui é massa vezes aceleração, tá? E tem uma relação direta aí que é massa vezes aceleração aqui, incluindo aqui no caso a força, tá? A força resultante. E aqui nós temos as unidades de medida de cada situação, tá ok? Então, nós vamos realizar algumas questões envolvendo esta equação, certo? Envolvendo força resultante, massa do corpo e aceleração, ok? Vamos ter algumas questões também relacionadas à primeira lei de Newton. Não teremos cálculos para a primeira lei de Newton, mas teremos os exemplos certos relacionados que eu li e comentei aqui com vocês, tá? Tem vários no livro de vocês, no módulo, tá? E vamos desenvolver e tirar as dúvidas durante a aula, ok? Beijos para vocês e fiquem com Deus.